Nesses dias celebramos os funerais de Francisco, o nosso Papa, o nosso amado, o Bispo de Roma, que por 12 anos conduzia a nossa Igreja no caminho da fidelidade mais radical ao Evangelho de Jesus. E estamos rezando o Espírito Santo, porque seja acolhido pelos que terão que decidir quem vai ser o nosso próximo guia. A Igreja se encontra numa encruzilhada importante. E é neste momento que o Evangelho deste domingo nos ajuda demais. Quando as comunidades de João escreveram esta página, estavam claras as nuvens da perseguição que o imperador Domiciano estava desencadeando contra os cristãos. E muitas comunidades cansadas, com medo, queriam evitar a perseguição. Mas por quê? Este império que tolerou todas as religiões tem que perseguir a nossa também. Podemos conviver com o império? É fácil, é só ficar fechados dentro da nossa casa, proclamando a nossa doutrina. Vimos o Senhor ressuscitado, organizando os nossos ritos, organizando a nossa convivência dentro da nossa casa. Tomé não se contenta, não acredita, não lhe basta ouvir a nossa doutrina. O Senhor ressuscitou, não lhe basta. Eu quero ver, eu quero tocar as feridas. O ressuscitado é o ferido, tinha mostrado as mesmas feridas aos 10 reunidos naquela noite. Ele tinha dito: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Abram as portas, saiam, lutem, recebam o Espírito Santo. Ele soprou sobre eles como fazendo uma nova criação. Lutem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos manda tirar o pecado do mundo, perdoando-nos entre nós, não fazendo do pecado ocasião de divisão, mas lutando contra o pecado do mundo. Aquele pecado pelo qual o mundo nos persegue, pelo qual o mundo matou Jesus. É isso que Tomé quer ver para crer. O mundo vai acreditar se nós formos capazes de mostrar as nossas feridas. Que caminhamos no mesmo caminho que encaminhou Jesus. A Igreja está nesta encruzilhada hoje, de novo, mais uma vez. Ao longo dos séculos, sempre esta foi a encruzilhada. Conviver com o mundo, trancando-nos dentro da nossa casa, organizando bem nossa doutrina, nossos ritos, nossa estrutura, nossos códigos morais, ou escancarar as portas e sair. Assim como os primeiros discípulos, propondo uma nova maneira de viver, baseada na partilha, baseada na preocupação com os necessitados, com as periferias.
tudo aquilo que Francisco por 12 anos fez e indicou claramente como caminho da igreja. Lutando contra toda concentração, contra toda devastação, contra toda exclusão, com dividir os pães e repartir tudo para que não haja entre nós necessitados. E por isso seremos perseguidos, como o mesmo João nos disse na segunda leitura. Lá ele, prisioneiro em Patmos por causa do Evangelho, testemunho, do martírio. Qual o caminho que nós temos que trilhar e que vamos rezar com força para que a nossa igreja siga trilhando? O caminho de uma igreja de portas escancaradas, de uma igreja em saída, de uma igreja rumo às periferias, de uma igreja enlameada, samaritana, preocupada com esta economia que mata, como fez Francisco em todos estes 12 anos, ou uma igreja trancada, fechada, preocupada com sua doutrina, com seus ritos, com sua estrutura, usada muitas vezes pelos poderosos para manter seu próprio poder. E o Espírito Santo ajude nossa igreja a trilhar o caminho de Jesus. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo.